Depois da prisão de Nicolás Maduro, Donald Trump ataca Cuba. Donald Trump nunca falou baixo quando se trata de inimigos ideológicos dos Estados Unidos. Ele não sussurra, não contorna, não negocia em silêncio. Trump anunciou uma ameaça e impôs condições a Cuba. E no seu vocabulário político, poucas palavras carregam tanto desprezo quanto esta: comunismo. É nesse contexto que Cuba volta ao centro do tabuleiro geopolítico, pressionada, isolada e cada vez mais encurralada pelos Estados Unidos. Na retórica trumpista, a história é simples e brutal. Quem desafia os Estados Unidos paga um preço alto. A Venezuela sentiu isso durante anos de sanções asfixiantes, bloqueios financeiros e isolamento diplomático. Agora, Cuba, velha inimiga ideológica, símbolo histórico da Guerra Fria e aliada dos regimes hostis aos Estados Unidos, volta a ser tratada como uma ameaça exponencial à segurança nacional americana. Foi exatamente essa expressão que Donald Trump resgatou em seu mais recente decreto, ao anunciar tarifas e sanções contra países que forneçam petróleo à ilha. Uma medida que, na prática, vai muito além da economia. Trata-se do estrangulamento estratégico. O estilo é inconfundível. Trump não fala em diplomacia, fala em força. Em declarações públicas e mensagens nas redes sociais, deixou claro que sua política externa para o Caribe não é de diálogo, mas de pressão máxima. Abre aspas. Não haverá mais petróleo, não haverá mais dinheiro. Zero para Cuba. Essa frase curta e agressiva resume o método Trump: cortar o oxigênio econômico até forçar mudanças políticas internas. Para Havana, isso chega num momento dramático. A ilha enfrenta apagões diários, colapsos no fornecimento de combustível, filas intermináveis nos postos de gasolina e uma crise social que já levou milhares de cubanos a tentar fugir do país. Miguel Díaz-Canel acusa os Estados Unidos de querer asfixiar deliberadamente a economia cubana. Desta vez, a acusação não parece exagerada. As relações entre Estados Unidos e Cuba são há mais de 6 décadas caso clássico de hostilidade permanente. Desde 1962, o embargo americano molda a economia cubana, limita seu comércio internacional e condiciona suas alianças estratégicas. Trump não criou esse embargo, mas foi quem o endureceu de forma mais agressiva no século XXI. Durante seu primeiro mandato, reverteu quase todas as medidas de aproximação adotadas por Barack Obama, restringiu viagens, remessas de dinheiro e ampliou sanções contra empresas estrangeiras que mantivessem negócios com Havana. A atual escalada entre os Estados Unidos e Cuba não surge no vazio. Ela é o resultado de uma herança histórica não resolvida, que atravessa mais de 6 décadas de confrontos ideológicos, tentativas de isolamento, momentos breves de distensão e recuos bruscos. Desde a Revolução Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, Cuba tornou-se o primeiro país socialista do hemisfério ocidental, um fato que mudou profundamente a política externa americana durante toda a Guerra Fria. A nacionalização de empresas americanas, a aproximação com a União Soviética e, sobretudo, a crise dos mísseis de 1962 consolidariam Cuba como um símbolo de desafio direto à hegemonia dos Estados Unidos. O embargo econômico imposto por Washington em 1962 nasceu com o objetivo declarado de forçar uma mudança de regime. Mais de 60 anos depois, permanece em vigor, tornando-se o mais longo regime de sanções contínuas da história contemporânea. Donald Trump, ao regressar à Casa Branca, não escondeu sua visão. Para ele, Cuba não é um caso histórico mal resolvido, mas uma ameaça atual, associada a rivais estratégicos dos Estados Unidos e a modelos políticos que considera incompatíveis com a ordem
ordem liberal liderada por Washington. A aproximação promovida por Barack Obama entre 2014 e 2016 representou um momento de maior distensão entre os dois países em meio a séculos. Embaixadas foram reabertas, viagens facilitadas e o discurso diplomático suavizado. Trump reverteu quase todas essas medidas durante o seu primeiro mandato, argumentando que Havana não havia feito concessões políticas reais nem avanços em direitos humanos ou abertura democrática. Para ele, a política de Obama apenas fortaleceu economicamente um regime autoritário. Agora, no seu novo mandato, Trump não apenas retomou a linha dura, ele a radicalizou. Um dos instrumentos mais poderosos utilizados pela atual administração americana é a ampliação das chamadas sanções secundárias, diferentes das sanções tradicionais que punem diretamente o país-alvo. As sanções secundárias atingem terceiros países, empresas e bancos que mantenham relações comerciais com o regime sancionado. Mesmo países que discordam politicamente dos Estados Unidos passam a evitar negócios com Cuba por medo de perder acesso ao sistema financeiro americano, ao dólar ou ao mercado dos Estados Unidos. No caso cubano, essa estratégia tem impacto direto no setor energético. Sem petróleo suficiente, a ilha vê sua infraestrutura colapsar. Usinas param, transportes são reduzidos e a produção agrícola e industrial é severamente afetada. Em Havana e noutras cidades cubanas, o impacto da crise já é visível no cotidiano. Apagões prolongados tornaram-se parte da rotina, afetando desde hospitais até escolas. Filas quilométricas em postos de gasolina refletem escassez de combustível, enquanto o transporte público opera de forma intermitente. Para a população, a crise não é ideológica, é concreta. Falta comida, falta energia, falta medicamentos. Muitos cubanos relatam que a situação atual é comparável ou até pior do que a vivida nos anos 90. O governo atribui a responsabilidade quase exclusivamente ao embargo americano. Críticos internos e externos, no entanto, apontam também falhas estruturais, centralização excessiva da economia e resistência a reformas profundas. Um dos efeitos mais sensíveis da crise cubana é o aumento expressivo da migração. Nos últimos anos, centenas de milhares de cubanos deixaram a ilha, atravessando rotas perigosas pela América Central ou tentando chegar aos Estados Unidos por via marítima. Para Washington, essa migração representa um problema de segurança e gestão fronteiriça. Para Havana, é uma válvula de escape social, mas também um sinal alarmante de perda de esperança. Trump tem utilizado esse fenômeno como argumento político, afirmando que o regime cubano expulsa seu próprio povo e utiliza a migração como ferramenta de pressão social. A relação entre Cuba e Venezuela é central para compreender a gravidade do momento atual. Sob Hugo Chávez, Caracas tornou-se o principal parceiro estratégico de Havana, oferecendo petróleo subsidiado no momento em que Cuba ainda se recuperava do colapso soviético. Em troca, Cuba forneceu apoio técnico, médico e político, além de assessoria em áreas sensíveis como segurança e inteligência. Essa aliança não apenas sustentou a economia cubana, como ajudou a consolidar o projeto bolivariano na Venezuela. Com o enfraquecimento da economia venezuelana e o impacto das sanções americanas, essa relação entrou em declínio. A redução do fornecimento de petróleo venezuelano teve efeito imediato em Cuba. Com o enfraquecimento da economia venezuelana e o impacto das sanções americanas, essa relação entrou em declínio. A redução do fornecimento de petróleo venezuelano teve efeito imediato em Cuba, expondo a fragilidade de um modelo altamente dependente de alianças políticas. A política de Trump não afeta apenas Cuba e Venezuela, ela envia um sinal claro a
toda a América Latina. Estados Unidos estão dispostos a usar poder econômico, diplomático e político para moldar o ambiente regional. Governos de esquerda veem essa postura como uma tentativa de restaurar práticas intervencionistas. Governos mais alinhados a Washington, por sua vez, encaram a estratégia como uma reafirmação da liderança. Embora a China e a Rússia tenham manifestado apoio político a Cuba, analistas apontam que esse apoio tem limites claros. Ambos os países enfrentam seus próprios desafios estratégicos e evitam confrontos diretos com os Estados Unidos no Caribe. A China mantém interesses econômicos na região, mas prefere estabilidade e previsibilidade. A Rússia, embora utilize o discurso anti-americano, carece de capacidade econômica para substituir o apoio que Cuba perdeu com o enfraquecimento venezuelano. Na prática, Cuba encontra-se cada vez mais isolada, com aliados retóricos, mas poucos parceiros dispostos a assumir riscos reais. Diante desse cenário, Cuba enfrenta escolhas difíceis. Manter a linha de confronto implica aprofundar a crise e apostar na resistência ideológica. Negociar com Washington exigiria concessões políticas que o regime historicamente evita. Por enquanto, o governo cubano mantém o discurso de resistência e soberania. No entanto, a pressão econômica cresce e o espaço para a manobra diminui. Pressionar até o limite, apostando que o desgaste econômico produzirá mudanças, é a política de Trump. Se essa aposta dará resultados ou apenas aprofundará o sofrimento da população civil, é uma questão que divide especialistas e governos. O que não há dúvidas é que Cuba voltou ao centro da geopolítica hemisférica, não como símbolo do passado, mas como palco de um confronto contemporâneo entre poder, ideologia e sobrevivência. A escalada entre os Estados Unidos e Cuba marca o retorno de uma frente de conflitos que muitos julgavam superada. Com Donald Trump no comando, a política externa americana recupera uma linguagem dura, direta e confrontacional. Cuba, fragilizada econômica e politicamente, enfrenta talvez o maior desafio desde o fim da Guerra Fria. Entre resistir, reformar ou negociar, o tempo corre contra Havana. E, enquanto isso, o Caribe observa. A América Latina se divide e o mundo assiste ao ressurgimento de uma disputa que, longe de pertencer ao passado, volta a definir o presente.